igreja a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 a 11. Convido a igreja a se posicionar em pé para que façamos a leitura. Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 a 11. A palavra de Deus diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Podeis assentar. Vamos ter mais uma oração. Santo Deus, eterno Pai, pedimos a Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito usa-me, ó Pai, para trazer a Tua mensagem. A Tua palavra foi lida. Prepare, ó Pai, os corações e que o Senhor abençoe esse povo, ó Pai, que possa aprender, ó Pai, o que o Senhor trouxe para essa noite. Em Cristo Jesus que eu oro agradecido. Amém. Meus irmãos, a aptidão física é uma coisa que todo mundo tem buscado. Nunca se viu tantas academias cheias, tantas pessoas fazendo regimes, dietas, buscado melhorar o seu condicionamento físico, né? E os médicos têm orientado também a nós cuidarmos da nossa saúde. Ficar fisicamente saudável envolve cessarmos comportamentos, hábitos que são prejudiciais à nossa saúde, que impedem de nós alcançarmos algum objetivo. Por exemplo, deixamos de comer alimentos gordurosos, né? É um exemplo, é uma coisa que quem está buscando uma aptidão física, está num regime, tem que fazer. Começar uma carga de exercícios semanais, diários, um programa de exercício. E no começo, quem começa a fazer uma academia, na primeira semana, volta arrebentado para casa, cheio de dores. Não vai ser fácil. E o apóstolo Paulo está fazendo em Colossenses 3 é exatamente isso. Ele nos diz para fazer o que parar de fazer, o que eliminar. E eu vou me atentar mais aos versículos 9, 10 e 11. E nesses 3 versos ele nos ajuda com as coisas que nós devemos começar a fazer. Do versículo 5 ao versículo 8 ele nos diz o que eliminar. E do versículo 9 em diante, o que nós devemos fazer. E a frustração vai ser comum, né? Se você pega um programa de exercícios aeróbico, você não vai aguentar. Você vai sofrer, vai sentir dor. A ideia de manter esse exercício vai te trazer dores. Mas a chave para que a gente consiga não desistir é o quê? Aumentar gradualmente, aos poucos, e fazendo. É o mesmo no domínio espiritual. À medida que buscamos ser espiritualmente adequados, podemos nos surpreender o quê? Com os padrões, né, que buscamos. E Paulo tem diante de nós, os padrões que ele tem diante de nós, que ele nos apresenta aqui. Devemos lembrar e começar com o objetivo o quê? De progredir. Eu não posso começar e parar, mas eu tenho que progredir.
E a maioria desses padrões não serão totalmente atendidos nessa terra. Eu não vou alcançar a perfeição aqui. Isso nós temos que ter claro. Mas devemos estar o quê? Nos aproximando com cautela em mente. Vamos descobrir o que significa o quê? Estar espiritualmente apto, exercitando a nossa espiritualidade. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Primeiro, falando verdadeiramente, né? A primeira coisa que o apóstolo dá é um mandamento para parar de mentir e começar a dizer a verdade. Colossenses aqui 3, 9 e 10, ele diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso é claro que não é um novo mandamento. Já faz parte dos 10 mandamentos, quando Deus deixou, não dirás falso testemunho. Aí entra a mentira, né? Podemos ir ao longo do Antigo e do Novo Testamento e listar os mandamentos para, de coração, falarmos a verdade, como diz o Salmo 15, versículo 2. Mas sabemos que isso é o que a Bíblia ensina. O nosso problema, então, é fazer isso. Nosso problema é obedecer o mandamento. Primeira argumentação nossa é por que nós mentimos? Por que nós mentimos? Paulo começa com uma suposição, ele começa a dizer, para parar de mentir. Isso significa que ele está assumindo que somos mentirosos, por natureza. Muitos podem ficar ofendidos com isso, mas acredito que a suposição do apóstolo Paulo esteja correta. Por que nós mentimos? Eu vou falar alguns motivos, talvez, por que nós mentimos. E nós aprendemos a mentir desde criança. Desde que nós temos a idade dessas crianças que estão aqui. Talvez para escapar das consequências. Desde os primeiros dias das nossas vidas, nós aprendemos que quando nós estamos sendo observados, tem uma autoridade sobre nós, e descobrem que nós tínhamos feito algo de errado, haveria consequências para aquilo que nós fizemos. E nós teríamos que enfrentar. Tão cedo percebemos que uma das maneiras de escapar das consequências, que pode ser azar, repreensão, correção, com a vara da disciplina, era mentir. Não fui eu que fiz isso. Foi meu irmão, foi outra pessoa. O problema é que nós nos tornamos muito proficientes nisso. Nós desenvolvemos uma proficiência muito grande em mentir. O policial ou um guarda de trânsito nos pergunta, né? Você sabe quão rápido você estava? Nós dizemos, né? Eu não percebi o quanto que eu estava acelerando. Mentira, você sabe quanto que você estava andando. O nosso chefe pergunta para nós, você fez aquele telefonema que eu pedi para você fazer? E eu tentei, mas a linha estava ocupada. Mesmo que você não tenha tentado, né? Mesmo que você tenha esquecido completamente, você mente. Somos perguntados se estamos dispostos a fazer algum trabalho na igreja. Cantamos um hino aqui que nós não deveríamos cantar se nós não estivéssemos dispostos, um cântico, oferta de amor. Vem o Senhor minha vida oferecer. Você veio oferecer sua vida mesmo? Muitas vezes nós somos questionados, gostaria de fazer algum trabalho na igreja? Sim, claro. Mas quando o trabalho é oferecido, você abandona ele, não está disposto a encará-lo, né? E a lista poderia continuar, poderia listar muitas coisas que nós temos mentido uns aos outros. E cada um desses casos que nós nos deparamos são o quê? Para nos poupar de consequências. Eu vou falar um exemplo que talvez todos vocês já tenham feito, inclusive eu. Mentir para um operador de telemarketing, só para se livrar daquela ligação. Esses são um dos motivos, talvez para escapar das consequências.
Outro motivo, talvez para nos promover. Como, né, podemos nos promover? Simples, você está preenchendo um currículo e exagera na sua experiência. Ah, você possui inglês avançado, né? E está lá no básico. Ou você mente sobre a quantidade de responsabilidade que você teve para obter um determinado resultado positivo. Talvez você possa mentir também o quão bem você conhece uma determinada pessoa. Você já enfeitou, já inventou uma história? Sabe aquela? Ah, o peixe que era assim, ficou assim. E a multidão fica entusiasmada quando contamos história. O povo presta atenção quando você começa a contar história. E às vezes você se empolga e começa a aumentar, inventar. Um elogio pouco mais profuso. Nós todos temos. Nesses casos estávamos mentindo o quê? Para nos promover, para se sentir bem, para ser exaltado. Ou talvez mentimos também porque não pensamos que Deus conhece as nossas necessidades. Essa é a razão mais sóbria e básica para as nossas mentiras. Temos medo de que, se falarmos a verdade, nos queimaremos. Ou seremos aproveitados. Em outras palavras, temos medo de que Deus não nos proteja. Vou falar alguns exemplos. Uma jovem de 30 anos diz a Deus que confiará nele para achar o seu companheiro certo. Mas ela fala isso, e aí ela sai noitada fora para um bar e tenta resolver da sua própria maneira. Por que ela faz isso? Porque ela não confia em Deus. Porque ela não confia em Deus. Nós vemos as contas se acumulando, nós dizemos a Deus que confiamos nele para suprir todas as nossas necessidades, mas nós gastamos o dinheiro do dízimo, nós não honramos a Deus com algo espiritual, nós não honramos a Deus com as nossas vidas. Por quê? Porque nós não confiamos a Deus e falamos da boca para fora. Dizemos a Deus que estamos dispostos a segui-lo em qualquer lugar, em qualquer situação, mas depois nos recusamos a ir. Por quê? Porque não confiamos nele. Parecemos achar que se confiarmos nele, perderemos algo. Então é melhor eu suprimir essa confiança e não ser punido por aquilo que eu possa ser cobrado. Então, meus irmãos, por que nós mentimos? E agora eu vou falar por que nós devemos dizer a verdade. O argumento de Paulo é o seguinte: mentir é inconsistente com a nossa nova natureza. O Evangelho de João, capítulo 8, 44, diz que o diabo é o pai da mentira. E se o diabo é o pai da mentira, quando nós mentimos, nós estamos seguindo ao diabo. E quando nós dizemos a verdade, estamos seguindo a Deus. Este é o principal argumento de Paulo. Paulo argumenta que o crente é uma nova pessoa. O Espírito Santo agora reside dentro de nós. E devemos o quê? Viver mais e mais para com o nosso Pai. Costumávamos nos parecer com o diabo antes de Cristo. Agora, nós devemos lembrar a Deus. Existem outros motivos para dizermos a verdade. Ela nos liberta de ter que viver uma mentira. Pense em quanto melhor seria se pudéssemos ser honestos sobre as lutas e não fingir que tínhamos tudo, todos, ao mesmo tempo. Quão melhor seria não viver de aparências? Ele nos protege do ensino falso. Uma vez que começamos a mentir para outros, começamos a ter problemas para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Então somos o quê? Vítimas de decepção. Vamos nos decepcionar. Isso nos mantém também longe das dores da culpa. Se quiser escapar do peso de consciência, precisamos o quê? Dizer a verdade.
Quando eu pergunto, às vezes, para um irmão, você já pregou o evangelho para sua família? Para aquele seu irmão que está doente? Para aquele parente seu que está no hospital? Não, já falei, pastor. Que bom. Graças a Deus. Agora é orar para que o Espírito Santo haja. Agora, se o seu parente morrer e você não tiver pregado o evangelho para ele, quem vai sentir a culpa não é o seu pastor, é você. A cobrança vai vir para você. O peso vai vir para você. Então, por onde nós devemos começar? Vou falar duas sugestões. Primeiro, mergulhe na verdade, na palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a verdade, a mentira vai ser menos atraente. Esse é o primeiro argumento. Segundo, seja sincero nas pequenas coisas. A honestidade é um hábito que nós devemos desenvolver. Se somos implacáveis em nossa honestidade, nas pequenas coisas, será natural o quê? Ter honestidade nas grandes coisas. Então certifique-se de dizer a verdade. Dizer a verdade sobre o quê? Sobre quanto tempo você gastou para desenvolver um projeto, sobre quem merece o crédito daquilo que está sendo feito, quanto peso realmente você perdeu, quanto você realmente fez no trabalho, quão rápido você fez aquilo, quão rápido você comeu, quão rápido você correu, quão grande o peixe era. Fala a verdade. Porque você estava realmente atrasado. Por que você chegou atrasado? Fala a verdade, não precisa mentir. Seja honesto nas pequenas coisas. Quando começamos a ser honestos nas pequenas coisas, as grandes coisas seguirão o mesmo caminho. E aí nós passaremos a ver com nova claridade as coisas. A segunda área que nós precisamos de mudança é a forma como nós vemos as outras pessoas. Paulo diz, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo aqui fala com preconceitos, e preconceitos do seu tempo. Nós estamos falando do primeiro século, né, quando o apóstolo Paulo escreveu as cartas. As pessoas, então, como agora foram divididas com base na nacionalidade, raça, gênero e classe social. O argumento de Paulo é simples. Não há lugar para tais divisões no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, não importa qual a sua nacionalidade, não importa se você é pobre, se você é rico, se você, da onde você é, isso não importa. No corpo de Cristo não há diferença. Somos um em Cristo. As barreiras, elas são derrubadas. Então, por que o preconceito é tão proeminente nas nossas vidas? Philip Yancey, ele diz que a igreja sempre foi um lar de preconceito. Gostemos ou não, ela existe em nós em certos preconceitos. Podemos não ver a cor da pele de alguém, podemos não classificar as pessoas de acordo com seu gênero, mas podemos ter um preconceito muitas vezes pela classe social. Podemos ser prejudicados com outras pessoas por causa da sua reputação, seus antecedentes educacionais, sua vocação. O preconceito não se mostra da mesma maneira em todas as pessoas, mas muitas vezes ele existe. Por quê? Um preconceito sutil é porque a igreja tem dificuldades em atrair certas pessoas. Nós preferimos estar confortáveis com um grupo de pessoas e, consequentemente, você se reúne com aquele certo tipo de pessoas e não se reúne com outro tipo de pessoa. Tá? E estamos confortáveis com algumas e preferimos não estar em torno de outras. Por quê? Por causa de seus antecedentes, aparência ou posição social. E a maioria dos nossos julgamentos são feitos em questões superficiais. Julgamos as pessoas superficialmente. Pergunto-me com frequência, alguém entra na nossa igreja e sente que não é bem-vindo aqui? Não sei. É uma pergunta que a gente deve fazer
quando uma pessoa, um visitante entrar aqui na nossa igreja, será que ele se sente bem? Será que ele se sente acolhido? Será que as pessoas o saúdam? As pessoas buscam aquela pessoa que está visitando? Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, ele diz assim: se, por exemplo, alguém chegar a uma das suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Então, quando nós discriminamos alguém aqui na igreja, no corpo de Cristo, nós estamos nos colocando como juízes. E o juiz nós sabemos que é Jesus Cristo. E é uma mentalidade estreita agir assim. E muitas vezes baseada na ignorância. Eu morei com um sul-coreano e uma coisa que eu pude perceber, as pessoas tratavam ele como japonês, chinês, chamavam ele de qualquer nacionalidade, né? Asiática. E quando ele explicava, muitos respondiam assim: chinês, japonês, tailandês, para mim é a mesma coisa, tanto faz. Isso é preconceito dentro de uma ignorância. Meus irmãos, então nós vimos alguns motivos aqui. Por que nós mentimos? Nós vimos algumas coisas, por que nós devemos falar a verdade. Nós vamos ver por que o Evangelho ele faz a diferença. O Evangelho de Jesus Cristo ele foi revolucionário e continua sendo assim. No dia de Paulo, as portas foram abertas aos odiados gentis. As mulheres foram tratadas com respeito e honra. Os escravos foram recebidos como irmãos em Cristo. A igreja estava na vanguarda, derrubando barreiras. Você consegue observar? O Evangelho declara que nós somos pecadores e precisamos de uma obra sobrenatural da graça. Não importa o que nós parecemos externamente, dentro de nós somos todos rebeldes contra Deus. Nós temos uma necessidade comum. Nós não só estamos todos na mesma situação. Saímos disso exatamente da mesma maneira. O Senhor, ele não oferece uma salvação para brancos, outra para negros, não oferece um tipo de graça para os jovens, outra para os idosos. É a mesma. Só há salvação através da obra de Jesus Cristo. Então, a salvação é para o adolescente com piercing na língua, com alargador na orelha, e para o pai dele. É a mesma. Para aquele que começou uma organização criminosa e para aquela criança inocente da zona rural, a salvação é a mesma. Para o assassino no corredor da morte, quanto para o juiz que o condenou ao corredor da morte. Para a menina com a reputação questionável e aquela que todos admiram. Para o PhD como para o analfabeto, para a pessoa que usa um tênis Nike, para a pessoa que anda descalça ou de chinelo, para o popular e para o nerd, para os da esquerda e para os da direita. Não é partido político a salvação, ela não olha nem para isso. Nós temos o mesmo problema, ele se chama pecado. O mesmo meio de salvação se chama graça através da obra de Jesus Cristo. E para aqueles que respondem, o mesmo destino eterno, o céu, aqueles que respondem a essa graça de Cristo. E o mesmo Espírito interior, o mesmo chamado para a vida. Faça tudo para a glória de Deus. As distinções terrenas, elas são abolidas. Elas são eliminadas. E um pastor americano, ele relata a sua experiência. Ele estava falando numa prisão estadual de Indiana, apenas semanas antes de Stephen Judge, um assassino, ser morto numa cadeira elétrica. Uma execução sempre cria tensão especial na prisão. E ele podia sentir aquele dia.
estava no ar, nas vozes dos guardas, nos rostos dos homens. Após a conversa, o diretor os conduziu para um lugar mais temido, uma ala de isolamento, onde 5 homens estavam no corredor da morte, e finalmente foram conduzidos através de 2 grandes portões de aço na área segura. Os internos foram autorizados a sair das suas celas, e eles fizeram um círculo, e enquanto alguém tocava, eles cantavam. Foi um momento bonito para aqueles condenados e para aqueles voluntários. E eles fecharam cantando Maravilhosa Graça. 2 dos homens já se correspondiam através de cartas e sabiam que haviam se convertido. Um deles, o Tiago, ele teve a expressão mais radiante durante a visita e ele cantava a plenos pulmões. E enquanto eles encerravam o culto, se despediam, o pastor notou que Tiago voltou com um dos voluntários para dentro da sua cela. E outros começaram a se dispersar, voltarem para a sua cela, mas esse voluntário permaneceu na cela com Tiago. Os 2 estavam de pé, ombro a ombro, juntos, lendo a Bíblia. E ele era esperado em 2 horas em Indianápolis para um encontro, uma reunião com o governador. Então o pastor foi para a cela e disse: olha, nós temos que ir. E acenando, temos que ir. E apenas o voluntário disse: apenas 1 minuto, por favor. E ele respondeu: tá bom, né, balançando a cabeça. E repetia: desculpa, o tempo acabou, o avião não vai nos esperar. Por favor, isso é muito importante para nós. O voluntário respondeu: você sabe, eu sou um juiz muito clemente. E eu condenei esse homem à morte, mas agora ele nasceu de novo, e ele é meu irmão, e queremos 1 minuto para orarmos juntos. E o pastor ficou na entrada daquela cela solitária, mal iluminada. Lá havia 2 homens, um branco e um negro, um poderoso e um impotente, um que condenou o outro à morte. No entanto, eles estavam segurando a Bíblia juntos, ombro a ombro. Tiago sorriu genuinamente para aquele juiz, tão cheio de amor por aquele homem que estava ao seu lado. Esse tipo de vínculo, meus irmãos, só pode ser possível através de Cristo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas fazem infinitas distinções. Elas são comparadas, avaliadas, classificadas, ridicularizadas, exaltadas. Mas em Cristo nós somos irmãos e irmãs, sem distinção nenhuma. Nós precisamos uns dos outros e nós celebramos juntos. Paulo encoraja você e eu a aprender a ver com novos olhos. Devemos ver os outros, não com rótulos mundanos, mas com os olhos da magnífica graça de Cristo. A mesma graça que te libertou é a graça que pode libertar os mais rebeldes. Mas a única maneira de experimentar essa graça é se eles a veem primeiro em nós, se eles enxergarem essa graça nas nossas vidas. Lembre-se, meus irmãos, de onde você veio e qual a base da sua salvação. Seja um construtor de pontes. Faça um esforço para amar alguém que naturalmente você não faria. Faça um esforço nessa semana para se familiarizar com alguém que você nunca falou antes. Seja a pessoa que estende a mão para uma pessoa de um contexto socioeconômico diferente do seu. Dê oportunidade para uma pessoa que já passou por uma cela, por uma prisão no passado. Atreva-se a estender a graça, mesmo quando as pessoas demonstram ódio para nós. Determine ser um contador de verdade. Diga a verdade para as pessoas. Comece dizendo a verdade a Deus. Se você não falou a verdade a Deus sobre seus pecados, comece dizendo para Deus sobre seus pecados, seus motivos, seus pensamentos.
eu vou falar uma coisa para você. Deus já sabe de tudo que você já fez, mas confesse a Ele. Deus já sabe a verdade, de modo que a sua sinceridade não traz risco nenhum para você. Deus não ficará surpreso quando você lhe disser a verdade. Isso pode assustar você, mas isso o deleitará. Deixe-me concluir, meus irmãos, dizendo a verdade. Esse tipo de mudança, ou esses tipos de mudanças, só podem entrar em um coração que conheceu, um coração que o poder transformador, o amor de Deus chegou. E só existe uma maneira de chegar ao céu. Antes que você possa encontrar a maneira, você deve admitir que você mesmo no auge da sua carreira, mesmo no melhor da sua vida, você não é bom o suficiente para garantir a sua salvação, a sua graça. Você vê que começa a ser honesto consigo mesmo? Primeiro você começa a contar a verdade para você mesmo. Você deve parar de fingir ser, ou fingir que você pode encontrar o perdão de Deus em seus próprios esforços. Seja honesto primeiro com você. E então você deve confiar na salvação de Deus. Confie nela, que Deus providenciou Cristo. Você não merece, eu não mereço. Você não pode ganhar, eu também não. Você simplesmente recebe ela. Nós recebemos essa dádiva de Deus. E não há restrições. E com isso, eu não estou querendo que você venha a Cristo, não, para você trazer o seu dinheiro para a igreja. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer aquilo que nós cantamos, que é o seu coração. Deus quer o seu coração. O dinheiro, ele é um reflexo da sua vida espiritual, de como você lida com isso. Nós não estamos interessados em você porque queremos aumentar o nosso hall de membros aqui nessa igreja, não. Nós estamos interessados em você porque você é importante para Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele enviou Cristo Jesus para morrer pelo nosso pecado. Sem Ele, nós não temos esperança alguma. Por nossa conta, estamos indo para a eterna destruição. Nossa única esperança de vida e vida eterna é tomar a mão do Salvador. Pode não ser agradável de ouvir, pode não ser popular o que eu disse agora no final, mas isso que eu estou falando é a verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a começar a dizer a verdade para nós mesmos. Que Deus cuide de nós.